como sacerdote, né, mas como pessoa, a minha formação é em técnica de gestão ambiental. Então, quando eu comecei o curso, tinha já o trabalho espiritual, mas a preocupação à frente de novas ideias. E como eu nasci numa família budista, foi muito rápido perceber a questão da incidência de resíduo dentro do terreiro, dentro das práticas. Que a nossa imagem ela é uma imagem muito poluída. E hoje eu acredito em 3 pilares que merecem atenção e desenvolvimento dentro da religião. Que é o primeiro pilar é o pilar social, que é quando você consegue trabalhar a comunidade à frente da dificuldade e a interação religiosa. O segundo pilar é educacional, que é aquela ideia de ter uma formação dentro do terreiro, mas não só uma formação espiritual, mas incentivar o estudo até a formação acadêmica. E o terceiro pilar, o pilar ambiental, que é quando através de práticas saudáveis, práticas limpas, você consegue diminuir o impacto e aquela imagem feia. Porque todo mundo, por mais que você explique que macumba não é trabalho, né, não é religião, mas todo mundo passa a ver o trabalho lá despachado, aquilo vira a nossa imagem, aquilo é a nossa referência. E me incomoda até hoje. Se eu passo e vejo alguma coisa na rua, eu fico chateado, eu falo, infelizmente isso aí ainda é a minha religião. Então eu comecei a desenvolver algumas trocas, algumas formas, comecei com o procedimento externo primeiro. A primeira coisa que a gente adotou foi fazer um trabalho, esperar de 15 a 20 minutos e retirar o material. Porque eu terminei de rezar, aquilo vira resíduo e já é para o próximo a própria natureza. E fazendo a troca de alguns materiais, percebendo em alguns ambientes, você começa a ter uma visão mais crítica do quanto está danoso. Por exemplo, o uso da vela. A vela, se você usa a vela na natureza, além de um risco de queimada, vela ela vai fazendo o processo de sedimentação do solo. Fez o processo de permeabilização, a água não vai entrar. Então eu vou começar a contaminar aquele solo, de certa maneira eu vou criar um estado de óbito e comprometimento. Aí alguém vira e fala, mas é uma vela só que o umbandista ele tem o hábito de começar a explorar os lugares. Ele acha uma cachoeira, ele fica indo naquela cachoeira até ela ganhar cheiro. E por mais que existam alguns espaços apropriados para isso, esses espaços não têm uma manutenção ecologicamente correta, não tem uma manutenção devida. Então existe o espaço e hoje você tem os espaços que tem água de cachoeira contaminada, solo contaminado. Então não há essa preocupação. Então a Umbanda Verde ela surge com o intuito de mudar algumas práticas, mesmo que haja resistência, e começar a criar uma grande consciência. Ele teve início numa festividade de Iemanjá, porque é outra coisa que deixa a gente bem chateado, né? Festa de Iemanjá no dia e no dia seguinte a praia é destruída. E não adianta aquele argumento que a prefeitura é responsável. A prefeitura ela tem a responsabilidade à frente da coleta do resíduo, mas a maneira como esse resíduo ele é depositado já compromete o meio ambiente. Então, a proposta surgiu numa festa de Iemanjá que nós realizamos o trabalho na praia e começou com antes e depois. Então chegamos, tiramos uma foto do local e montamos uma oferenda. E no final do trabalho tiramos outra foto. Então a ideia era conseguir comparar e ter a certeza de que o ambiente estava igual no antes e depois. E aí surgiu esse conceito de fazer uma Umbanda verde, ou uma Umbanda que possa manter o verde, né? E não criando um estado de depravação do próprio meio que nós usamos. A Umbanda ela vive um momento de transição muito grande, mas se eu pego uma pessoa que tem 50 anos de Umbanda e falo para ela assim, olha, não vai mais usar vela, ela surta, ela fala que eu tô louco. Mas eu sei que é muito mais fácil ensinar meu filho agora, falar, olha, a gente vai começar assim, a gente vai trocar essa vela por incenso. Vela trabalha, espiritualmente falando, aspecto de essência de fogo e cor. Então eu vou agora começar a trocar, a gente vai substituir por incenso. Para as pessoas é muito difícil ainda, elas precisam daquele contato mais físico do elemento. Só que eu preciso entender que o elemento ele de certa maneira ele compromete o meio. A não ser que eu crie uma condição que a pessoa dê um uso responsável por elemento. Vai colocar no solo, não coloca direto no solo. Vai colocar dentro do terreiro, a gente ainda tem a possibilidade de coletar aquele material usado, transformar de novo em vela de 7 dias e usar dentro do trabalho.
Eu preciso quebrar também o preconceito e o estigma que tem em cima do material. Mas é a grande linha de resistência. Tem gente que, se não vê um trabalho com vela, não acredita que a oferenda está sendo feita, né? E aí, a substituição da vela, dispensar materiais, garrafas, plástico principalmente. Eu sou filho de Iemanjá, eu abomino aquele barquinho de isopor, entendeu? Eu abomino desde a produção até a venda. Tanto que é uma prática que eu não faço, né? E eu não tenho o hábito de jogar coisa no mar, porque eu entendo que eu preciso preservar o ponto. Tem um amigo meu do sul, ele está tentando fazer barquinhos de Iemanjá com madeira biodegradável, que a ideia é que aquele material vai, mas eu tenho que pensar no que vai dentro também. Aí a pessoa coloca um espelhinho, coloca um frasquinho de perfume, enfim, é tudo contaminante, né? Não tem como. A mesma coisa, então eu não vou deixar a garrafa, então eu vou jogar a bebida na água ou no sol, vai contaminar do mesmo jeito. Então eu preciso pensar numa prática mais limpa. Aqui no Instituto eu ensino o pessoal a fazer coleta de material. Então eu preciso de água da cachoeira. Precisa de água da cachoeira? Leva 2 litros de água mineral, despeja e colhe água da cachoeira. A mesma coisa qualquer outro padrão de água. A gente precisa aprender a repor o que a gente está usando, precisa ter esse senso de troca, né? Hoje, muita gente não sabe, mas existem portarias de proibição de coleta de material de barro para fazer alvidar, fazer material. Tem lugar que está proibido a coleta. Hoje o pessoal está percebendo que o material está vindo mais seco, estão vetando material envernizado, porque isso mesmo que você quebre depois e tente reaproveitar, ele pode gerar contaminação. A gente tem uma casa amiga, né, uma filial nossa, em Minas, em Extrema, e tem muita estrada de terra lá, e quando chove, dá atoleiro e tal. E o que o pessoal fez? Iniciou uma campanha de arrecadação de alvidar usado. Aí esse alvidar ele vai para um sistema de quebra, para tentar quebrar ele em partes iguais, e ele é usado para pavimentar algumas partes onde a estrada é mais comprometida quando molha. Então algumas ruas do local são totalmente pavimentadas com alvidar. Para isso, esse alvidar ele não pode estar envernizado, ele não recebe nenhum tratamento, ele tem que estar cru, porque ele tem que conseguir absorver a água, dar aderência e deixar o solo respirar também. Então, é um dilema de fazer um trabalho novo e entender que não vai ser agora. Isso não vai, eu vou morrer, eu vou desencarnar, talvez encarnar de novo, e isso ainda vai estar naquele processo. O umbandista não está sendo preparado. O umbandista ele não tem 2 coisas de berço: educação ambiental e educação financeira. Eu costumo comparar os dois porque lixo, resíduo, é dinheiro. E não há essa visão ainda. Eu tenho uma visão técnica e uma visão espiritual da coisa, mas o umbandista ele não tem. Eu já ouvi de grandes lideranças que o lixo da festa de Iemanjá existe há anos, então não é um problema nosso. Como não é um problema nosso? É um problema de todos nós, né? Até do umbandista e do não umbandista. A partir do momento que eu crio uma interdição no ponto, aí o umbandista vai chiar, ele vai reclamar, mas ele precisa ser responsável. Agora, com a entrada da primavera, a gente tem um projeto de limpeza aqui na Serra da Cantareira, porque eu conheço 3 pontos que são pontos habituais, o pessoal vai firmar trabalho, entregar coisa. E a ideia é começar a criar alguns mutirões de limpeza. Então, a partir do momento que eu quero usar, eu preciso limpar e preservar. Então, e a ideia é deixar um recado mal criado lá numa placa também: limpamos, né, saiba usar daqui para frente, porque é uma coisa que... Agora imagina se toda a população do Brasil ou de São Paulo fosse umbandista. Ia ser uma sujeira danada, horrível, e é a imagem da nossa religião. Então nós não temos ainda uma educação ambiental, não temos uma educação financeira, não conseguimos correlacionar uso com cuidado. A gente quer usar, quer explorar, quer tirar, não quer repor, não quer cuidar.